Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1, uma passagem conhecida, mas vamos desse texto extrair alguma coisa para a nossa vida espiritual. Uma passagem bem conhecida, pregada, mas vamos meditar, quem sabe, um outro ângulo de raciocínio sobre esta mulher. Segundo do livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7 nós vamos ler. Vamos ler 7 versículos da Bíblia Sagrada. Os que encontraram, digam amém. Amém. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Ou é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, e entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte as que tiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus 2 filhos, e estes chegavam às vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma, ou vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Podem sentar, em nome de Jesus. Aleluia. Em primeiro lugar, nós vimos aqui nesse texto um exemplo de casal, tá? Nesse texto aqui, em primeiro lugar, nós vamos ver um exemplo de casal, um exemplo de família. Por quê, pastor? Porque esse homem, ele morre. Quando esse homem morre, instala-se nesse lar uma crise. Hoje nós sepultamos a sogra do Maurício. Quem esteve aqui, às 5 horas, foi o sepultamento da irmã Santina. 84 anos para 85 em novembro. E quando se perde uma pessoa já com uma determinada idade, a gente sente, mas é diferente de quando morre um pai de família ou uma mãe em tenra idade ainda, novo. E este homem, ele tem 2 filhos pequenos quando ele morre. E a Bíblia diz que ele tinha feito um empréstimo, ou nós podemos conjecturar isso, porque se alguém veio cobrar o que ele devia, porque ele tinha pedido emprestado. Então ele devia alguma coisa para alguém. O que ele devia, pastor? Eu já ouvi alguns pregadores pregarem que esse homem era um mau pagador. Não, eu gosto sempre de frisar, e quem trabalhou na agricultura sabe que até hoje os fracos agricultores, eles fazem empréstimos bancários para pagar quando fazem a colheita. E esse homem não deu tempo dele fazer a sua colheita, e ele ficou devendo. Só que aqui nós vemos um exemplo de família e uma crise que se instalou dentro desta casa. Só que nós vemos aqui alguns requisitos que devem ser copiados para a nossa vida, que são de suma importância. Em primeiro lugar, a mulher dá testemunho do homem. Ela procura o homem de Deus, uma pessoa certa para contar o problema. Ela não bate nas portas. Ela tinha muito vizinho, porque quando Eliseu manda ela voltar para casa e pedir vasilhas emprestadas aos vizinhos, então dá de entender, a Bíblia deixa muito claro que ela tinha vizinhos. Por que ela não contou o problema para os vizinhos? Porque ela conhecia o Deus que o Eliseu servia, e que seu marido servia, e que ela provavelmente servia. E os filhos vinham também ouvindo os ensinamentos que seu pai e sua mãe traziam para dentro da sua casa. Logo, quando instala-se esta crise, que essa mulher perde um marido,
já gera uma crise financeira, uma crise emocional e uma crise que ela não tinha como sanar esse problema, porque ela não tinha como pagar a dívida. Então ela recorre àquilo que muitas vezes nós deixamos de fazer quando estamos em situações difíceis. Ela vai em busca do homem de Deus, ou seja, ela vai em busca daquele que ensinava aquele homem que morreu. E quando ela chega diante desse homem chamado Eliseu, ela diz assim: ó, o meu marido, fala com orgulho, ele era teu servo, temia a Deus, mas ele morreu. A morte bateu na casa. A morte bate na casa das pessoas que são fiéis, ou que tentam ser fiéis, como o nosso irmão falou aqui, porque a Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Então, nós tentamos ser fiéis, se aproximando de Deus. É bem verdade que nós vamos graduando a nossa fé até chegarmos à estatura de varão perfeito. Nós não podemos ser nércios ou viver a vida toda como meninos na fé. Devemos crescer espiritualmente. E essa mulher, ela adquire uma estrutura tão grande quando o seu marido morre, que ela tem a mentalidade de ir em busca de socorro em Deus. Ela poderia ter corrido às 7 senhoras e dizer a elas: olha, eu preciso que você me empreste, vamos trazer para os dias de hoje, o real, que você consiga pagar a minha água, a minha energia, que você consiga comprar o remédio, que você consiga... Ela poderia ter feito isso? Poderia. Mas ela estaria relatada hoje na Bíblia Sagrada? Não. Porque ela faz o que é correto. Se ela aprende que Eliseu estava ensinando o seu esposo que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, então ela vai recorrer ao Deus verdadeiro. Ela vai em busca de algo que é fiel, de algo que pode resolver a sua situação. Aqui nós vemos um exemplo de uma mulher que ela é temente a Deus, mesmo o marido estando ausente, mesmo o marido tendo partido, ela não bambeia da cabeça, ela fica firme e ela mantém os seus objetivos. Tem muitas pessoas que na hora, porque uma das coisas que deixa a pessoa atribulada é a crise. Uma das coisas que deixa as pessoas nervosas é a falta de dinheiro. E eu vou dizer aqui para nós nesta noite: a alegria do crente começa em casa. Quando acaba a alegria em casa, o crente não tem como se alegrar na igreja. Se o crente sai triste de casa, ele chega aqui triste e não tem pregador que consiga fazer ele ficar alegre. A não ser que é uma tristeza que alguém o ofendeu, mas se é uma crise que se instalou dentro da sua casa, você vai ter que aprender a dar a volta por cima dessa crise com a sua oração, com a sua dedicação, com o seu temor a Deus, sabendo que a crise não vem para ficar para sempre. O Deus do céu, Ele tem óleo para derramar sobre a minha e sobre a tua vida. E essa mulher, ela entra numa crise. E quando ela entra nessa crise, como não bastasse a crise que se instalou na casa dela, o problema emocional, perca do marido, e agora os credores batem na porta para cobrar a dívida, e ela não tem onde tirar. Você já se colocou na situação dessa mulher? Como está a casa dela, como está a família dela? E a Bíblia diz que pela lei os filhos poderiam ser levados como escravos. E ela, quando ela vê a situação, que os credores chegam na porta da sua casa, ela diz: não, eu não vou perder a minha família, eu não vou perder os meus filhos, eu não vou abrir mão daquilo que é mais precioso que eu tenho. Já perdi meu marido, agora vou perder meus filhos? Não, eu vou buscar, eu vou achar onde que está esse profeta, e ele vai ter que dar um jeito nessa situação. Tem vezes que nós temos que chegar e dizer: Deus, eu preciso que você resolva a minha situação. E Deus, Ele se aquebranta quando chega um adorador que vem clamando, porque orar é uma coisa e clamar é outra. O clamor move o coração de Deus. E quando ela disse assim: olha, o meu marido, teu servo, morreu, e os credores vieram, quero levar os meus 2 filhos. Ele pergunta: o que você tem em casa? Você não tem nada em casa. Se eu tivesse alguma coisa, eu não estava pedindo para o senhor dar um jeito. Não tenho nada. Aí ela lembra que tem um pouquinho de azeite. Aí diz: se não, um pouquinho de azeite numa vasilha lá. Hoje nós dissemos 1 litro de óleo de soja, né? Na época azeite, banha, seja lá o que você queira imaginar. Só que ela disse: eu tenho só um pouquinho. Então disse: tá bom, esse pouquinho aí, você vai para casa.
faz uma coisa que hoje a gente quase não faz mais, eu me coloco dentro disso também, a gente já não faz mais isso, é bem difícil fazer, né? Entra no teu quarto com os teus filhos. Isso é muito sério, nós devemos aprender a voltar a fazer isso. Às vezes o filho está com o celular de um lado, o pai está no notebook no outro, e o outro está na TV, e a família não está reunida, e o diabo está entronizado dentro da nossa casa, porque nós precisamos tirar um tempo a mais para buscar a presença de Deus. Ele disse: vai para casa, peça vasilhas, porque ela estava numa situação tão crítica que ela não tinha nem vasilha para colocar azeite no salão. Ela tinha que pedir emprestado. Até ela vendeu azeite, os vizinhos deixaram as vasilhas emprestadas. Porque você não vai encontrar na Bíblia que ela tinha algum lugar para colocar azeite. Ela encheu os vasos, todos os vasos que ela pediu emprestado. Então nós tiramos dessa lição: primeiro, essa mulher era uma mulher submissa, uma mulher que ouvia o marido, um marido que temia Deus e que ensinava as coisas boas dentro de casa. O que nós devemos fazer nos dias de hoje, num mundo tão turbado, tão cheio de problemas? Sermos o cabeça da nossa casa, o cabeça da nossa família. Mas o que é o cabeça? O cabeça é mandar? O cabeça é gritar? Não, o cabeça é o que dá o sustento à família. O cabeça é aquele que ama a família, que ama os filhos, que ama a esposa. Porque se você espancar, no sentido, eu vou falar espancar aqui, se você espancar a sua esposa, se você espancar os seus filhos, se você humilhar a sua esposa, humilhar os seus filhos, se você morrer amanhã, o que vão dizer de você? Graças a Deus. Alguém disse graças a Deus aí atrás, né? Mas eu não quero morrer e a minha esposa assim, graças a Deus. Eu quero que ela fique chorando do meu lado aí quando eu for embora. Barbaridade. Ou cantando, né? De alegria. Livre estou, pela graça de Jesus livre estou. Nós devemos entender que esse homem deixou um exemplo. E o exemplo que ele deixou é que quando ele saía de casa: onde é que você vai? Eu vou me encontrar com Eliseu, o profeta de Deus. Então ela sabia onde ele estava, sabia o que estava fazendo. Tem muitos homens que saem de casa e você não sabe se ele foi jogar bola, se foi jogar sinuca, se foi no campo de futebol, se foi na casa do vizinho, se foi não sei aonde. A mulher não está sabendo de nada. Se aconteceu alguma coisa, não sei onde é que está o meu marido. E vice-versa. Tem mulher que sai de casa de manhã cedo, varre 7 senhoras e só chega em casa à noite quando o marido está chegando do serviço junto. Aí quando chega em casa não tem nem um cafezinho passado para o marido tomar. As mulheres que não trabalham fora, porque as mulheres que trabalham em casa trabalham mais do que trabalham fora. Não vão tirar a honra de quem trabalha em casa, porque olha, trabalhar em casa, lavar todo dia o mesmo prato, a mesma faca, o mesmo garfo, a mesma roupa, passar todo dia o mesmo terno, passar a mesma camisa, passar a meia. Gregório ainda tem que casar para alguém fazer isso para ele. Então, cada um, nós temos que dar valor às nossas esposas. E aí, o marido também tem que dar valor à esposa, e a esposa dá valor ao marido. Porque tem duas coisas que nós devemos cuidar para nós não cairmos. Não adianta o marido trazer de caçamba para dentro de casa e a mulher jogar pela janela de colher. Eu posso trazer para dentro de casa uma caçamba de comida ou de bens. Se a minha mulher não for administradeira, se não for uma mulher fiel, uma mulher que ame o suor do marido, ela vai jogar tudo fora e você nunca vai sair de ter uma galinha para carregar debaixo do braço e uma bicicleta para andar com ela. Agora, se você trouxer 5 quilos de arroz e a tua esposa faz aquele arroz, irmão Luciano, quando sobra o arroz, ela não joga para o cachorrinho de estimação, quem tem, glória a Deus para quem tem condições, porque para ter um cachorro tem que ter condições, porque hoje o cachorro é mais nojento que o homem, já come ração boa, coisa boa. Mas aquelas mulheres que eu conheço antigamente, que quando sobrava arroz, fazia um bolinho de arroz, o arroz não ir fora, colocava umas folhas de beterraba no meio, umas folhas de cebola, e pensa numa coisa gostosa que não fazia mal para ninguém, só trazia coisa boa, frito na banha, que coisa legal, uma salsinha, uma cebola, uma folha de beterraba. O que é isso aí? É o soborô. Sobrou o arroz,
que ontem, hoje eu fiz um bolinho, nós vamos comer um bolinho de arroz, e glória a Deus. Mas tem gente assim, ó, sobrou o arroz do meio-dia, ninguém come de noite, porque ninguém come comida francesa, socorro. Não, se come sim. Eu preguei esses dias que quando Jesus fez o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, o que ele mandou fazer quando terminaram de jantar? Recolher o quê? O que sobrou. Por quê? Você deve ter visto, né? Eu também tenho o direito de sair um dia por semana, e ontem eu saí, tá? Já vou avisar para ninguém murmurar. Quem está lá no Facebook, que eu peguei uma tainha de 1,5 kg e pouco, uma ovada bonita, né? Aí eu estava lá, passei por lá, vi o Tiago também jogando tarrafa, só que eu nem fiquei com ele, passei do lado e deixei. Se vou ver, tá ali, tá o crente abençoado. Estava lá o Tiago, bem em pé na frente de uma bateira, esperando para jogar tarrafa da tainha, só que eu joguei primeiro e peguei a tainha e trouxe embora. Glória a Deus. Aí o que acontece? Mas que coisa linda, mas a gente olha uma tainhona daquela, irmão Pedro, bonita. Quando veio na tarrafa, eu dei um pulo de alegria, dobrei o joelho e disse, oh glória, coisa boa pegar um peixe bonito desse. Joguei para dentro da bateira, cheguei em casa ontem, comecei a limpar ele e disse, essa cabeça não vai fora. Não vai fora essa cabeça. Limpei, raspei, tirei aquela guerra toda, deixei a cabeça limpinha. Amanhã a Beth vai jogar essa cabeça na panela, vai jogar um molho, um tempero, e eu vou comer aquele pirão gostoso. Olha que foi bom pirão, com a cabeça, porque o resto da posta lá, da carne boa, estou guardando para convidar um amigo. Eu estou orando para ver quem vai ser. Olha, Jesus fez isso, ele ensinou a você administrar o que você tem. Vamos ficar no espírito aqui, tem que descobrir um pouco. Então é assim que acontece. Sobrou alguma coisa? Ajuda. A esposa virtuosa, o provérbio 31:10 diz assim, ó, quem acha uma mulher virtuosa excede o valor de joias. Quanto é que vale joia? Quanto é que vale rubi? Meu Deus, se você for calcular o quanto vale o rubi, quanto é que vale a joia, o seu valor excede. O que é isso? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica casas todas com as mãos derriba. Então, o que a gente deve fazer? Jesus nos deu uma lição especial aqui. Essa mulher estava em crise, eu vou voltar já para cá. Jesus, quando faz a multiplicação dos pães e do peixe, ele deixou todo mundo comer. E eu creio que eles escolheram o melhor. Não é assim que acontece no Natal, você ganha 1, 2 ou 3 cestas de Natal, ou você ganha 2, 3 caixas de bombom, você começa a escolher. Sempre quando se abre uma caixa de bombom, se escolhe o melhor. Come o melhor que tem. Eu gosto mais desse, mas depois você vai comendo um, vai comendo outro, vai acabando da vaquinha lá e você come até aquele e não sobra nada, porque é bombom. Mas quando tem abundância você escolhe o melhor, mas quando não tem você come qualquer chocolate. Não se importa se é Necbal, se é Nestlé, se é Garoto, não estou fazendo propaganda a você. Eu escolho quando tem abundância, quando não tem você come qualquer coisa que é doce, até açúcar. Você vai lá na lata, vontade de comer um doce, a Rita vai dizer, estou com vontade de comer um doce, pega o açúcar, então bota na boca. Não deu um chocolate para a esposa, né? Legal, né? Ainda mais o Cid que vai construir, derrubou a casa agora, não pode dar chocolate, não pode dar cesta. Coitada da irmã Cida, né? Tristeza, né, irmã Cida? Passar uns 2 anos de tristeza aí por causa do Cid que derrubou a casa. Mas é assim. Essa mulher nos dá um exemplo de que quando a crise bate, e também os homens, quando a crise bate, a solução não é separar. Quando a crise bate, a solução não é o homem arrumar outra mulher. É vencer juntos a situação. Eu estou lendo um livro que o pastor que escreveu esse livro, ele tem 52 anos de casado. Ele está dizendo o seguinte: 52 anos de casado, foi só Romeu e Julieta? Nunca. Não é sempre Romeu e Julieta. Tem vendavais que, se você não se unir com a família, você não vence. Porque filho é sempre filho, nora é sempre nora, neto é sempre neto. E você não pensa que você casou, você está livre do filho. Não, pelo contrário, você arranjou mais um filho. Então aconselha bem o seu filho com quem vai casar. Porque quando o filho casa, o filho foi embora. Não foi embora. Ele arrumou mais um para trazer para dentro da sua casa. E quando vem o neto, vem mais um ainda. E isso vai trazendo algumas coisas. E quando a crise instala-se num casamento, principalmente num casal novo, quando instala-se a crise, começa o problema da crise financeira, depois veio a crise do relacionamento conjugal, porque quem briga
não consegue se relacionar. Quem briga não consegue ter paz. Aí brigando não tem relacionamento conjugal, não tem atração um pelo outro, o diabo entra. Se tem filhos, os filhos ficam ouvindo as brigas, e quando eles ouvem os pais e a mãe brigar, eles dizem assim: eu nunca vou casar na vida. Por quê? Porque se é para viver igual vive meu pai e minha mãe, eu nunca quero me casar. Porque o pai e a mãe se brigam. Nunca vi o pai e a mãe de braço, nunca vi o pai dar um beijo na mãe, nunca vi a mãe dar um beijo no pai. É guerra para lá e guerra para cá. Essa mulher dá uma lição para nós, que ela diz assim: eu não vou perder os meus filhos. Já perdi o meu esposo, agora os meus filhos, para os credores, jamais eu vou em busca da solução do meu problema. Eu não sei qual é o problema que você entrou aqui nesta noite, que está te acompanhando, te perseguindo, mas eu quero dizer para você que há solução para o teu problema. Sabe, brother, sabe? Existe solução para os nossos problemas. Você lembra quando o Marcos disse para você, que você me contou, experiência gloriosa, eu estou vendo isso aqui, tudo coberto por uma laje. Deus, quando fala, Ele é fiel para cumprir aquilo que fala. Deus, Ele não é limitado, como fala o nosso irmão, pela nossa santidade. Se você ser sincero, fiel, temente a Deus, buscar a Deus com singeleza de coração, Ele vai te dar o melhor desta terra, porque esta terra Deus não deu só para o ímpio, Deus deu para nós. As melhores mansões, os melhores carros, não são só para aqueles que não temem a Deus, são para nós também, porque nós somos filhos dos reis dos reis, dos senhores dos senhores. Pastor, o senhor agora está pregando prosperidade? Não, eu não estou pregando prosperidade, mas Deus disse para Abraão: eu vou fazer você prosperar. E se você olhar para Jacó, Jacó diz assim: ó, se o Senhor me abençoar, quando eu voltar aqui, eu darei o dízimo de tudo. E o Senhor abençoou Jacó de uma maneira extraordinária. Então tome essa posse dessa vitória nessa noite, porque Deus não quer que você fique cabisbaixo. Não é teoria da prosperidade, é uma verdade de Deus. Se você for fiel, Deus vai te abençoar ricamente. Eu vou dizer uma coisa aqui que alguém pode se escandalizar. Dá um stop aí para mim não jogar na mídia.